Queridos, hoje o culto é mais voltado ao estudo da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, porque nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Se você puder, pegue aí a Bíblia, pegue aí um bloquinho para você fazer anotações, se você estiver com esse material, e participe conosco desse estudo, porque Deus deseja falar com o seu povo, com a sua igreja nesta noite. Eu quero meditar com você na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 5. Ok? Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Preste bem atenção, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Versículo 12 para encerrar a leitura. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Palavra esta que é poderosa e que nós temos a certeza que sem a iluminação, a orientação, a sabedoria do Espírito de Deus, nós não vamos compreender ela. Mas se o Senhor nos conceder este privilégio, esta ação do Espírito sobre nós, nós conseguiremos transmitir a palavra, e o teu povo que está nos assistindo, nos ouvindo, conseguirá compreender, e esta palavra irá sarar vidas, irá curar pessoas, irá renovar, Senhor, fortalecer crentes, e o teu nome vai ser glorificado. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aplique esta palavra em nosso coração, que os nossos corações estejam quebrantados, nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos então meditar na palavra de Deus. Você que está nos assistindo, preste bem atenção. Quando nós fazemos a leitura do texto, aparentemente parece ser assim, bem complexo a leitura, e talvez numa simples leitura superficial, você pouco consegue absorver do texto. É por isso que nós precisamos estudá-lo, porque estudando, nós vamos extraindo do texto verdades muito profundas. E esse é o grande desafio do cristão, procurar, estudar, meditar, para extrair da palavra de Deus
as verdades de Deus para a sua vida. E este é o nosso desafio nesta noite, de meditar nesta palavra. Então, para que você entenda esta palavra, preste bem atenção em cada detalhe e não saia daqui, fique conosco, porque Deus vai falar com você de uma forma muito especial. Para que você entenda, só vou fazer uma breve introdução, para que você possa compreender bem claro o que a palavra está dizendo. Paulo, ele escreveu uma carta para esta igreja, chamada a igreja de Corinto, que era uma comunidade que vivia ali na Ásia Menor, e Paulo escreve para eles. A igreja de Corinto estava vivendo sérios problemas, e Paulo não poderia estar presente lá em Corinto. Paulo está longe, Paulo está na Macedônia, é bem distante. E não tinha os meios de transporte e de comunicação que temos hoje. E Paulo chega ao conhecimento de Paulo, alguém traz informações para Paulo de que a igreja não está bem. Existem sérios problemas na igreja, e Paulo é o pastor da igreja, é o fundador da igreja. Então Paulo vai escrever uma carta enérgica, uma carta que nós chamamos de carta severa, uma carta com duras repreensões aos crentes, chamando a atenção deles, corrigindo eles do erro. Paulo então escreve esta carta, entrega esta carta a um dos seus cooperadores, que trabalhavam com ele na obra missionária, Tito, e manda Tito levar essa carta. E Paulo fica apreensivo de como eles vão receber essa carta. A igreja não está bem. Existem sérios problemas na igreja. Muitos estão questionando o próprio Paulo, a própria liderança de Paulo. Existe uma série de problemas que estão envolvendo a igreja de Corinto. E então Paulo escreve uma carta enérgica, uma carta corrigindo os erros da igreja, uma carta chamando a atenção de pessoas. É como se fosse um pastor, preste bem atenção para que você entenda. É como se fosse um pastor que teve que trazer um sermão muito duro para a igreja naquele domingo. Para corrigir alguns problemas da igreja, trouxe um sermão duro. E na verdade, irmãos, a verdade é que a gente vive um tempo tão difícil que as pessoas não querem mais ouvir um sermão muito duro, né? Infelizmente, nós temos um grande número de pessoas que querem entrar na igreja e querem uma massagem no seu ego, querem ouvir uma palavra que venha confortar o seu ego, e não querem ser, às vezes, corrigidos, exortados. E Paulo, preocupado com a reação da igreja de Corinto, como eles iam receber Tito e como iam receber a carta. Porque como funcionava isso, pastor? Eu vou te explicar. Tito leva a carta, chega lá em Corinto, o que Tito tem que fazer? Tito vai ler a carta para a igreja, como se fosse um porta-voz de Paulo. Então Paulo fica apreensivo, como é que eles vão receber esta carta? E a partir dessa temática, dessa apreensão de Paulo, é que ele vai escrever essa segunda carta, porque Tito está chegando. Tito leva a carta, e agora Tito está voltando com as informações. E Paulo não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha meios para saber como eles receberam Tito. Tinha que esperar Tito chegar, e Tito está chegando. Paulo está apreensivo, Paulo está temeroso. Será que eles receberam bem Tito? Será que ouviram a exortação? Será que se submeteram à exortação? E aí começa aqui o nosso estudo, porque Paulo está apreensivo, como eles receberam a carta. Aí Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 7, acompanha comigo agora, versículo 5, Paulo abre o coração e diz assim: porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne, o nosso corpo, o nosso ser, não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados. Paulo está revelando seus conflitos, seus problemas lá, para pregar o evangelho. Ele teve muita perseguição na Macedônia, e ele diz assim: por fora tivemos combates, e por dentro temores por dentro. Ei, gente, Paulo está abrindo o coração. Paulo está dizendo que passou por um momento em que ele sentiu temor. Temor no original aqui é angústia, preocupação. Paulo está dizendo assim, por dentro, crente
não está blindado desses sentimentos. Eu preciso dizer isso para você, que mesmo sendo crente fiel, mesmo sendo crente temente, nós não estamos blindados quanto sentimentos ruins. Às vezes sentimentos ruins brotam na nossa alma, às vezes angústias tentam se apoderar do nosso ser. Paulo está abrindo o coração. Olha, quem está falando é Paulo. Ele está falando temores por dentro, ele está falando do interior, que ele sentiu na sua alma temores, angústia, preocupação. É interessante pensar, irmão, nós estamos no estudo, então vai preparando aí, porque Deus quer falar com você, que às vezes nós achamos que o fato de nós sentirmos essas coisas, nos angustiarmos, Jesus se angustiou, gente. Oh meu Deus, nós precisamos entender que nós somos seres humanos de barro, somos frágeis, e às vezes a preocupação bate a porta do nosso coração, a angústia bate a porta da nossa alma, e é importante pensar que Paulo vai dar um testemunho, e vai dizer assim, temores por dentro. Paulo está revelando o que ele sentiu por dentro. O que ele sentiu por dentro? Medo, angústia, preocupação. Isso significa dizer, e Paulo era um homem, gente, muito íntimo de Deus, era um homem muito próximo de Deus, e mesmo próximo de Deus, mesmo íntimo de Deus, Paulo não ficou livre desses sentimentos, gente. E o que isso me ensina? Isso me ensina uma coisa: Deus às vezes não nos livra de momentos ruins. Deus às vezes permite que nós venhamos passar por momentos em que a nossa estrutura vai balançar, em que a nossa estrutura emocional vai sentir, vamos passar por momentos de angústia, vamos passar por momentos de preocupação. Deus nunca livrou os crentes disso, não, nunca livrou os crentes disso. Mas tem uma coisa linda, a palavra de Deus revela, está lá no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nada temeria, porque tu está comigo. Esta é a diferença. Deus não nos livra de momentos ruins, Deus não nos livra de momentos de angústia, mas Deus passa conosco. Deus nos proporciona meios para suportar esses momentos difíceis. Foi isso que Paulo revelou. Daqui a pouquinho mais à frente nós vamos estudar isso. A minha graça te basta. Quando Paulo estava angustiado e pediu para o Senhor: Senhor, me ajuda, me socorre, tira esse mal. E aí o Senhor disse: a minha graça te basta. Ou seja, eu te dou o poder para você suportar este momento difícil. Eu te dou o poder para você atravessar este caminho de angústia. Eu te dou o poder para você avançar neste vale, e eu estou contigo neste vale. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém entendendo o que o Senhor está falando conosco aqui? É isso que Paulo está revelando, que sentiu temores por dentro. Então nós podemos, como crentes, sentir temores. Nós não somos super-heróis da fé. Não, tem umas pessoas aí pregando um evangelho estranho, em que parece que o crente não sente mais problemas, que o crente não tem doença, crente não fica enfermo, crente não passa por angústia. Mentira, crente passa sim. A grande diferença é essa, porque nós passamos, nós não vamos ficar. Pastor, qual é a diferença do crente para o ímpio? O ímpio pode viver angustiado, mas o crente não. O crente passa por momentos de angústia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Vai chegar uma hora que Deus vai findar, vai curar, vai sarar, vai restaurar, vai renovar. É isso que nós precisamos entender. Então Paulo está revelando e dizendo assim, que ele ficou por um momento difícil, ele ficou angustiado, ele ficou com temores por dentro. Mas olha o versículo 6, mas Deus que consola os abatidos, Deus não abandona os seus. Eu falei isso na semana passada, estou apenas revisando para dar continuidade. Deus não abandona os seus, Deus não abandona os seus filhos em momentos de angústia, Deus não abandona os seus filhos em momentos de luto, Deus não abandona os seus filhos em momentos de pranto, Deus não abandona os seus filhos em momentos de dor, de aflição. Deus proporciona o que, pastor? Consolo. Consolo é força, consolo é ânimo, consolo é paz, consolo é esperança. Deus proporciona essas coisas aos crentes, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou. Ele está dando testemunho que ele foi consolado com o quê? Com a vinda de Tito. Por que ele foi consolado com a vinda de Tito? Porque ele estava muito preocupado. Se Tito tinha conseguido ir,
se Tito tinha conseguido voltar. Ele não tinha informações. Se a igreja recebeu Tito, se a igreja não recebeu. Então ele estava aflito demais. E quando ele viu Tito, aquilo foi um bálsamo para sua alma. Aquilo foi uma alegria. E ele dá um testemunho. Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Tem até uma coisa interessante, quem quiser anotar, anote aí, porque tem uma revelação muito profunda nesse vinda de Tito, porque o termo vinda é o mesmo termo usado para a vinda de Jesus. Chamamos isso de parousia de Tito. Paulo foi consolado com a vinda de Tito, e a igreja será consolada com a vinda de Jesus. Oh, alguém está recebendo esta palavra? Eu vou repetir: Paulo foi consolado com a vinda de Tito, e Deus vai consolar a igreja com a vinda de Jesus. Haverá uma consolação máxima de Deus para a igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus, então, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Trouxe alegria para Paulo. A chegada de Tito trouxe esperança para Paulo. A chegada de Tito fortaleceu Paulo. A mesma coisa aplico à igreja. A chegada de Jesus, a vinda de Jesus vai trazer um consolo nunca antes experimentado. Nós iremos experimentar uma alegria que nunca experimentamos antes, uma paz que nunca experimentamos antes. Quando, pastor? Quando o nosso Jesus vier, com a vinda de Jesus, nós também receberemos essa consolação máxima de Deus. Quantos desejam a vinda de Jesus? Quantos aqui nesta noite desejam a vinda de Jesus, que estão me assistindo aí no Facebook? Dá glória a Deus se você deseja a vinda de Jesus. Vai ser uma vinda consoladora para a tua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. E é interessante, vamos acompanhando comigo no versículo de número 7. Acompanhe comigo o raciocínio. E não somente com a sua vinda, porque Paulo diz: Deus nos consolou com a vinda de Tito. Amém? Mas ele disse: não apenas com a sua vinda, versículo 7, mas também pela consolação que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Preste atenção, pare aqui, porque nós estamos estudando a palavra. A carta que Paulo mandou foi uma carta muito dura. E talvez lá no fundo do coração Paulo achou que eles iam rejeitar a carta. E rejeitar Paulo por completo. Mas não. A carta era uma mensagem de Deus. Era a palavra de Deus para a igreja de Corinto. E ao chegar lá com a carta, irmão Lohan, diz o texto, no versículo que nós estamos agora, no versículo de número 7, que a carta produziu uma mudança, uma transformação na igreja. Oh, aleluia, aleluia. Meu irmão, a palavra de Deus é a palavra de Deus provoca mudança, a palavra de Deus provoca transformação, a palavra de Deus quebranta corações, por mais duros que sejam, a palavra de Deus ainda converte, ainda transforma, a palavra de Deus ainda muda pessoas. Então você que está me ouvindo, que talvez é pastor, que é alguém que prega a palavra, não tenha medo. Se Deus lhe der uma palavra dura, uma palavra que venha do céu, não um desabafo, mas uma palavra de Deus, uma exortação de Deus, não tenha medo, ela vai produzir efeito. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas, vidas vão ser mudadas, e o nome de Deus vai ser glorificado. Tem alguém me entendendo aí, dizendo glória a Deus? E não somente com a sua vinda, versículo 7, mas também pela consolação que foi consolada de vós, contando a vossa saudade, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Quando Tito chegou, Tito disse assim: Paulo, eu li a carta, e eu acredito que Paulo, muito ansioso, e como é que foi? Olha, houve um mover. Aquelas palavras duras que tu deste à igreja provocaram uma mudança muito grande. Eles se quebrantaram, reconheceram seu erro, se humilharam. E sabe o que aconteceu? Estão loucos de saudade de você, querem ver o pastor Paulo de novo,
tem alegria, eles têm zelo por você, Paulo, eles te amam, Paulo. Eu imagino a alegria de Paulo ao saber, porque ele estava aflito, ele estava angustiado, porque haviam entrado pessoas dentro da igreja e tentando colocar a igreja contra Paulo. Mas quando Tito leva a carta, que é a mensagem de Deus para a igreja, e lê esta mensagem de Deus para a igreja, a mensagem de Deus vai cortando todo o mal, vai cortando todo o veneno, vai tirando toda a heresia. A palavra de Deus vai cortando as contendas, a palavra de Deus vai cortando a divisão, a palavra de Deus vai cortando a fofoca, a palavra de Deus ela vem, vai tirando o mal, vai limpando a igreja do Senhor. Tem alguém me ouvindo aí dando glória a Deus aí? É por isso que Paulo está alegre, porque a palavra surtiu efeito. A palavra de Deus, ela surtiu o efeito que Paulo esperava. Olha o que diz versículo 8: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, porque num primeiro momento, Fernanda, a carta causou comoção. Paulo vai dizer no versículo 8, porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta. Num primeiro momento, a mensagem, ao ouvir a carta, Lohan, a igreja ficou assim, contristada, ficou triste, com palavras tão duras do seu pastor, mas eles precisavam ouvir. Tem hora que precisa ouvir uma palavra dura, tem hora que a igreja necessita ouvir uma palavra do céu dura. Aí ele diz, porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Paulo está abrindo o coração dizendo, olha, eu confesso que depois que eu mandei a carta eu fiquei um pouco inseguro, bateu uma sensação de arrependimento, mas agora ao ver que a carta foi bem aceita, que vocês receberam a exortação, que vocês receberam. Irmão, deixa eu falar uma coisa para esse grupo que está me assistindo aqui no Facebook, eu quero interagir com vocês. A melhor coisa é quando o nosso pastor, usado por Deus, traz uma palavra de exortação para a igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus exorta aquele que ama. Tem horas que nós precisamos, e eu me coloco no pacote com você, tem horas que nós precisamos ser exortados por Deus, tem horas que Deus precisa realmente puxar a nossa orelha, tem hora que tem coisas que estão fora do lugar na nossa vida, que vem aquela palavra do céu dura, enérgica de Deus, e vai nos corrigindo. E por que Deus faz isso, pastor? Porque Deus quer que a gente vá para o céu, porque Deus quer que a gente tenha uma intimidade maior com Ele, porque Deus quer nos usar com mais autoridade, e é por isso que Deus vai nos corrigindo, Deus vai nos lapidando, e Deus só exorta aquele a quem ama. E aquele que recebe a exortação é filho. E quem não recebe é bastardo, não é filho. É bastardo, não é filho. Eu costumo dizer para os irmãos aqui em Magé, tem tanta gente nos assistindo, quem recebe a exortação de Deus é a ovelha. Os bodes não recebem, mas a ovelha recebe a exortação. A ovelha recebe a exortação de Deus. Glória a Deus, oh glória a Deus. Eu lembro, irmãos, a palavra de Deus corta todo o veneno. A palavra de Deus corta. Eu lembro de Eliseu, se eu não estou equivocado, o profeta Eliseu, quando pegaram lá um monte de parreira brava para fazer a sopa, não sabia que aquilo ali era venenoso, e quando eles começaram a comer, Gabriel, começou a passar mal, porque aquela comida estava ruim. Aí Eliseu manda pegar farinha, e joga na panela farinha fala de alimento, e coloca essa farinha na panela, e a farinha vai cortando o veneno, e diz, agora pode comer. Ei, irmão, tem que ter farinha na panela, e hoje tem farinha de Deus aqui para você. Coma bastante essa farinha, que ela vai cortar todo o mal, em nome de Jesus. Quem está recebendo, diga glória a Deus aí. Paulo mandou lá uma farinha, daquelas farinha de suruí. Quem não conhece, experimente para ver, farinha boa, para cortar o veneno que estava impregnando a igreja de Corinto. Num primeiro momento a palavra foi dura para eles, causou comoção, mas depois foi produzindo o efeito necessário. Assim é a palavra de Deus. Oh glória, tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. A reação da igreja, num primeiro momento, diz o versículo 8, porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, a reação da igreja num primeiro momento não agradou a todos.
Não agradou a todos, mas provocou mudança. Ei, meu irmão, eu prefiro uma mensagem que não agrade a todos, mas que provoque mudança, do que uma mensagem que faça o auditório todo dar glória a Deus e ninguém muda de vida. Pula, salta, fala em mistério, vira cambalhota, mas não há mudança de vida nenhuma. É melhor uma mensagem dura, que não tire tanto glória a Deus, não tire tanto aleluia, mas que haja mudança de vida no meio da igreja. Quem está recebendo esta palavra, diga glória a Deus. Nós temos que ter muito cuidado com nos preocuparmos demais com a reação do auditório. Porque às vezes tem muito barulho, muita glória, muita manipulação humana e pouca mudança de vida. Mexe muito com o emocional e pouco com o íntimo, com a alma. A mensagem que eu imagino, ei, você que está me assistindo, eu imagino que Tito chegou diante da congregação e disse: pare aqui, senta todo mundo, porque eu tenho uma mensagem aqui do pastor Paulo. E quando ele começou a ler a carta, eu acredito que ninguém deu glória a Deus. Não houve glória a Deus, não houve movimento do Espírito. Olha aqui, a igreja de Corinto é uma igreja cheia de revelação, cheia de visão, cheia de mistério. É interessante, né? Porque eu vejo uns irmãos que gostam de mistério, mas na hora da mensagem eu não vejo tanta alegria assim. Cantou um corinho de fogo, pega fogo. Glória a Deus. Mas na hora da mensagem não pega tanto fogo assim não. Tem que pegar fogo na hora da palavra, dando glória a Deus, recebendo a palavra. Eita, glória a Deus aí. A palavra de Deus vai mudando, vai lapidando, vai trabalhando, vai. Aí, olha o que diz o texto. Agora com a notícia, Paulo está alegre. Olha o que diz o versículo 9, acompanha comigo, por favor. Agora folgo, não porque foste contristados, folgo. Paulo está dizendo, folgo é alívio. Ai, que alívio, agora folgo. Não porque vocês foram pela tristeza. Eu não estou alegre porque vocês ficaram tristes, mas porque vocês foram contristados para o arrependimento. Paulo está dizendo, eu não estou alegre porque a palavra feriu alguns e ficou alguns tristes. Não, eu não me alegro por isso. Eu me alegro porque a palavra provocou mudança, porque a palavra mesmo sendo dura, causou transformação, porque a palavra mesmo sendo dura, levou vocês a pensarem, se corrigirem e se arrependerem. Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que causar este impacto de arrependimento. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Esse é o efeito que a palavra tem que produzir, arrependimento. Quem está no pecado entra na igreja, ao ouvir o sermão se sente compelido a largar o pecado, a largar o adultério, a largar a idolatria, a deixar a feitiçaria. Não, é esta mensagem que Deus deseja. Uma mensagem que provoque mudança. Não adianta nada vir para a igreja, senta aí, ouve um sermão lindo, coloquial, muito bem produzido, um sermão poderoso. Aí elogia até o sermão, diz, nossa, que sermão, olha que mensagem, que colocação, olha que oratória, ei, meu irmão, não adianta nada sermão bonito sem unção, não adianta nada sermão bonito sem poder, não adianta nada sermão bonito que não provoque mudança. Ei, Deus está falando conosco, nós precisamos ouvir o que? Aquela palavra que provoca mudança, que provoca transformação, que faz nós buscarmos ser crentes melhores, mais piedosos, mais tementes, mais verdadeiros, mais fiéis, mais íntegros. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É isso que nós precisamos. Paulo está dizendo, versículo 9, agora fogo é alívio. Que alívio? Não porque vocês foram contristados, não porque a carta vos entristeceu, não porque vocês ficaram assim, murchinhos quando ouviram pela carta pela primeira vez, mas porque vocês foram contristados para o arrependimento. Arrependimento, o termo é conversão. A palavra causou uma conversão no meio da igreja. A palavra causou uma mudança de comportamento no meio da igreja. Aquela mensagem dura de Paulo. E o termo vai dizendo no versículo 9, pois fostes contristados segundo Deus. Olha o que diz o texto, acompanha comigo.
pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Paulo está dizendo assim: foi Deus que provocou esse arrependimento, esse quebrantamento. E deixa eu falar uma coisa: arrependimento sincero, piedoso, não é provocado pelo homem, mas é provocado por Deus quando encontra lugar no coração do homem. Não, peraí que agora é sério que eu vou falar. Preste bem atenção. Quando arrependimento é pesar por errar. É um sentimento de tristeza pelo erro e um arrependimento. Existem dois tipos de arrependimento, e preste atenção que é isso que Paulo vai falar. O arrependimento produzido pelo homem e o arrependimento produzido por Deus. A igreja de Corinto está experimentando um arrependimento que foi produzido pela palavra e pelo Espírito Santo. É este arrependimento que nos conserva no caminho. Oh glória, alguém está entendendo o que eu estou pregando? Preste atenção que eu vou chegar. Olha o que diz versículo 9. É só para você entender. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus. Foi Deus que fez isso, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Foi Deus que fez. Paulo está dizendo: vocês foram contristados por Deus. A palavra de Deus que produziu isso, o Espírito de Deus que produziu isso. Olha o que diz versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para quê? Para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Esse tipo de arrependimento é impossível ser produzido pelo homem. Só Deus pode produzir esse arrependimento no coração humano. Espera aí, deixa eu tentar explicar isso bem para você. É alguém que entra na igreja e está vivendo uma situação de pecado, ou está compactuando com o pecado e de repente não caiu em si acerca disso. E ao entrar na igreja, ao ouvir a palavra e ouvindo com sinceridade a mensagem, a palavra de Deus vai tocando em seu coração e ele vai percebendo que as suas atitudes, que o seu comportamento está errado, não está conforme o querer de Deus. E ali naquele momento ele se quebranta, ele deseja mudar, ele deseja transformação. É o arrependimento de Deus. É Deus que está produzindo, é Deus que está... Por quê? Porque Deus viu sinceridade, e aí Deus começa a operar uma mudança no coração daquele que quer. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, diga glória a Deus. Porque precisa querer mudança, você precisa desejar mudança, você precisa querer ter uma vida transformada por Deus. E Deus, a partir desse teu querer, desse teu desejo, da tua sinceridade, Deus vai trabalhando e vai te lapidando e vai moldando e vai te ajudando a vencer o pecado. Agora, a tristeza segundo o homem é aquela que causa aquele pesar, mas não há um sentimento sincero de mudança. Peraí. Olha o que diz o versículo de número 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo, humana, opera o quê? A morte. Existem dois tipos de tristeza, de arrependimento. Um, que opera salvação, transformação, mudança e céu. E outro, que opera a morte, inferno e condenação. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Vou dar um exemplo para você. Judas Iscariote. O texto vai dizer, tanto Pedro quanto Judas se arrependeram. Mas o arrependimento de Pedro foi sincero, foi um quebrantamento. E aí o Senhor vem e lhe perdoa. O de Judas não. O sentimento de Judas era de ter feito algo errado, mas sem um sentimento de sinceridade. Era um remorso. Não deveria ter feito isso, mas não havia no coração de Judas um sentimento sincero de mudança. Morreu. Se suicidou. Quer ver outro texto claro? Esaú.
Esaú, ao vender sua primogenitura e depois ver o erro que fez, ao desprezar a bênção do primogênito, que era uma bênção divina, Esaú chega a chorar arrependido, mas não havia mudança nele. Cai até lágrima dos olhos, mas não há mudança. Por quê? Porque é um arrependimento humano. Tem gente que vem na igreja, chora e tudo, mas sai e continua do mesmo jeito, praticando os mesmos pecados. Por que, pastor, isso acontece? Porque não há um arrependimento sincero, não há um desejo sincero de mudança, não há. E Deus que conhece o coração, Deus que conhece o íntimo, só age naquele que está sincero em sua presença. De Deus não tem como esconder nada. Quem está me entendendo o que eu estou pregando aqui? Não adianta querer esconder de Deus. Só vai haver mudança quando houver um arrependimento sincero. Não devo andar, não devo fazer, eu estou querendo mudança, Senhor me ajuda. Aí Deus vê o coração, Deus conhece o coração, e conhecendo o coração, Deus ajuda você a vencer. Agora, quando não há esse arrependimento sincero, pode até chorar, mas não há mudança. As lágrimas não. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Lágrimas não convencem Deus. Lágrimas não vão mover a mão de Deus, porque Deus conhece a sinceridade de uma lágrima. Deus consegue ler lágrimas e saber se essas lágrimas são verdadeiras e sinceras ou são lágrimas de hipocrisia. E Paulo escrevendo no versículo 10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera o quê? Opera a morte. Olha o versículo 11, acompanhe comigo. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós. Ei, olha o versículo 11. Quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós. Anote isso aí. Arrependimento sincero vai produzir coisas maravilhosas em nós. Um arrependimento, quando não é sincero, não produz mudança nenhuma. A pessoa vem, ouve a mensagem, chora, sai e continua praticando os mesmos erros. Pelo contrário, vem uma condenação, vem a morte. Agora, o arrependimento sincero provoca mudança. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 11 diz assim, acompanhe comigo para você entender. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristado. Ou seja, Paulo está dizendo assim, a mudança que Deus fez a partir do quebrantamento de vocês, a mudança que Deus operou a partir do arrependimento, da sinceridade, houve um agir de Deus neles, quando Deus encontrou sinceridade. Deixa eu falar uma coisa para você que me ouve, Deus vai agir, Deus age, quando encontra sinceridade. Você que precisa do agir de Deus, uma mudança de Deus, um transformar de Deus em alguma área da tua vida, esta mudança só ocorrerá quando Deus encontrar realmente sinceridade. Você quer mudança e Deus está vendo no fundo do teu coração que você deseja mudar, que você deseja se libertar dessa situação, que você deseja viver com Deus, andar na presença de Deus, ser um crente de verdade. Quando Deus vê sinceridade, Deus vai agir em teu favor, vai te ajudar a vencer o pecado. Agora, se Deus não achar sinceridade, não vai haver mudança. O pecado vai continuar fazendo parte da sua vida. Olha o que diz o texto. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Ele vai dizer, que apologia? Apologia é defesa. Eles agora passaram a defender Paulo. Que apologia? Olha que mudança. Aqueles que estavam condenando depois que receberam a mensagem dura e se corrigiram, agora estão defendendo o pastor. Houve uma mudança. Que apologia. Que indignação. Indignação com o pecado. Antes compactuavam do pecado, agora não, estão indignados. Que temor, oh, como o arrependimento provoca temor. O que fazia não faz mais. Por quê? Porque se arrependeu sinceramente. E agora o temor de Deus está no seu coração. E o pecado já não faz mais parte da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Que glória a Deus. Que indignação, que temor, que saudade. Agora eles têm até saudade do pastor. Antes não queriam nem ver o pastor, mas houve um arrependimento.
houve um quebrantamento, houve uma mudança, e agora eles sentem saudade e desejo do seu pastor, aquele que vela por sua alma. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, irmão, arrependimento faz tanta coisa. Me ajude aí, Gabriel, já estou encerrando. Diz assim: que temor, que saudades, Fernanda, que zelo, que vingança, em tudo mostrar-se estar puros neste negócio. Paulo está vendo mudança na igreja. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo. A coisa mais linda para um pastor é ver mudança na vida das pessoas. Olha, eu vou ser sério, eu estou aqui abrindo meu coração como pastor. A coisa mais triste que a gente tem como pastor é ver pessoas na igreja que não mudaram nada, continuam os mesmos, não há mudança. É muito triste para um pastor que prega, e olha para alguns e não vê mudança nenhuma. E alguém pode dizer: pastor, por que não muda? Por que fulano não muda? O problema está na palavra? Não. O problema está no pastor? Não. O problema está na igreja? Não. O problema é que falta arrependimento sincero, falta um desejo de querer mudança, falta aquele desejo que Jacó teve lá no Val de Jaboque, que reconhecendo suas falhas, quando o anjo do Senhor chegou, ele então vai lutar com o anjo, vai dizer: eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoar. Ele quer mudança, ele quer transformação. Ele vai lutar com Deus ali no Val de Jaboque. Me deixa, Jacó, deixa-me ir, a alva já chega, não te deixarei. Eu quero uma mudança. Qual é teu nome? Jacó. Não se chamarás mais Jacó. Oh glória, oh glória. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Tem alguém que está me entendendo nessa noite, tem alguém que está me assistindo, que está entendendo o que Deus está falando. Coisa triste é você ver pessoas que não mudam. Muito pelo contrário, alguns chegam a um ponto de regredir na fé. Parece que se tornam piores. Piores. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre aqueles que estão melhores a cada dia, que são mais crentes a cada dia, que cada dia eles se tornam um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um servo melhor, um obreiro melhor. Aleluia. Oh glória, 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 glória. E por que, pastor? Porque ao ouvir a mensagem, ao ouvir a correção que vem de Deus por intermédio do seu pastor, ao ouvir, recebe humildemente, como ovelha do Senhor, recebe porque entende que é filho e Deus corrige filho. E ao receber a correção, se arrepende, se quebranta, e aí Deus vai mudando, Deus vai transformando, vai se tornando alguém melhor. Mas quem não se submete vai ficando pior do que era. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me assistindo? Tem alguém entendendo essa mensagem? Dá um glória a Deus aí no Facebook, você que está entendendo essa palavra. Pastor, que palavra dura no Facebook, essas coisas, só fica pregando no Facebook. Eu vou pregar a palavra. Eu sei que de repente nós não vamos ter multidões, mas vou pregar a palavra para aqueles que Deus está colocando aqui para me assistir. E Deus está falando com pessoas. Deus está falando conosco. Deus está falando com a gente. Deus está tratando de gente. Gente que está aí, ó, fechado. E está, em vez de crescer na fé, em vez de se tornar uma pessoa melhor, um crente melhor, um obreiro, está regredindo.
Deus está dizendo: cuidado, meu filho, com essa regressão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos que crescer, avançar, progredir, ir além. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem alguém entendendo e dando glória a Deus aí no Facebook comigo aqui nessa noite? Tem gente regredindo, tem obreiro regredindo, tem irmão regredindo, tem irmã regredindo. E por que está regredindo? A culpa é da igreja? A culpa é porque não tem mais culto presencial? Não! A culpa é porque nós estamos transmitindo em live? Não! A culpa é porque falta arrependimento sincero. Quando erramos, temos que nos arrepender, confessar, reconhecer o erro, pedir perdão do fundo da nossa alma e dizer para Deus: Deus, eu quero te servir, não me deixe sair da tua presença. Como lá no Salmo 51, não me lance fora da tua presença, não me tira o teu espírito, Senhor. Quem está entendendo que eu estou pregando, diga glória a Deus aí. Versículo 12 eu encerro. Me perdoe, eu encerro. O horário está avançado. 12. Portanto, ainda que vos tenha escrito, versículo 12 de 2 Coríntios 8. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo. Paulo está falando de coisas que aconteceram dentro da igreja, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Ei, peraí, o que é isso? Paulo está dizendo assim: sabe por que eu escrevi? Eu escrevi não foi por causa do que fez o agravo, e nem por causa do que sofreu o agravo. Eu escrevi para provar vossa obediência. Vou ler de novo. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus, para que Deus visse a fidelidade e obediência de vocês com a palavra, que foi escrita. Paulo está dizendo: eu tenho uma oportunidade para vocês provarem para Deus que vocês são fiéis à palavra. Se submeter à palavra do vosso pastor. Quer crescer na fé? Quer ser um crente abençoado? Seja obediente à palavra. E seja obediente ao líder espiritual que Deus colocou sobre a tua vida. Se esse líder espiritual é um homem de Deus que zela pela palavra, seja submisso a essa liderança. Quer receber a bênção de Deus? Atente para isso. Atente para isso. A carta, a mensagem vai provar a fidelidade, vai provar a obediência deles. É isso que Deus está falando. Estava provando a obediência. Olha o versículo de número 14. Porquanto se em alguma coisa me gloriarei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. 15. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando da obediência de vós todos e de como recebeis com temor e tremor. Paulo está dando testemunho da igreja. Está dizendo: vocês foram provados. A carta dura, a mensagem dura provou quem é quem. Às vezes é numa mensagem dura que Deus vai mostrar quem é crente e quem não é. Quem é ovelha e quem é bode. Quem é trigo e quem é joio. A mensagem dura. Sabe aquela mensagem que vem do céu para confrontar o pecado? Porque Deus vai confrontar o pecado de alguém. E aí vem aquela mensagem dura. E quem é crente recebe. Quem é crente dá glória a Deus. Quem é crente de... eu gosto daqueles crentes. Sabe, a gente está pregando aquela mensagem dura. E o crente está lá. Fala Deus. Fala que eu quero ouvir. Obrigado, e está chorando, está dando glória. E está dando... E outro está rangendo os dentes de raiva. Não gostei da mensagem. Não gostei da palavra. Todo errado. Todo no pecado, todo
longe de Deus, compactuando com o pecado, vivendo uma vida longe de Deus, não pode gostar da mensagem dura. Mas a igreja do Senhor, a igreja que vai morar no céu, os salvos, pode mandar, Senhor, seja mel ou fel, eu quero ouvir tua voz. Lembra, Bruno, quando o Senhor mandou os hebreus celebrarem a Páscoa? Você lembra? Eles tinham que comer o quê? A carne do cordeiro, do carneiro, do cabrito, ou fazer um churrasco. Maravilha! Mas não era só churrasco. Deus também mandou eles comerem ervas amargas. Tem que ter erva amarga. Tem hora que tem que ter erva amarga. Não pode ser só mel. Não, tem hora que Deus dá umas ervas amargas para a igreja, para nós, para provar a nossa fidelidade, a nossa humildade, o nosso temor, a nossa reverência. Oh glória, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, diga glória a Deus. E é isso que Paulo está dando testemunho da igreja de Corinto. Vocês saíram bem, a mensagem foi dura, a carta foi dura, eu fiquei até preocupado como vocês reagiriam com a carta, mas agora eu quero dar testemunho. Estou feliz, porque vocês receberam a mensagem dura, e ao receber essa mensagem enérgica, dura, vocês se converteram, vocês se quebrantaram, vocês reconheceram o erro, vocês se submeteram à palavra, e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E eu também, como pastor, quero louvar a Deus pela vida daquele que recebe a mensagem, seja ela dura ou não, e dá glória a Deus. Diga: Senhor, muito obrigado por tua palavra. Quem está recebendo, diga glória a Deus aí. Por isso que ele termina no versículo 16: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Com aquela atitude, Lohan, eles ganharam a confiança do pastor. É tão bom quando o membro da igreja ganha a confiança do seu pastor. É tão bom. E como é que a gente ganha a confiança do pastor? A gente ganha a confiança do pastor vivendo no centro da palavra, dando testemunho de crente. Como é que a gente ganha a confiança do pastor? Andando lado a lado com ele, sendo um ajudador, um cooperador, um amigo. É assim que a gente ganha a confiança do pastor. E Paulo diz: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Eu termino com esta palavra: conquiste a confiança do seu pastor. Oh glória. Alguém está me entendendo? Conquiste a confiança do seu pastor. Ah, pastor, meu pastor Jesus. Não. Tem um pastor na terra que Deus colocou sobre a tua vida. Pare com essa síndrome de Corinto, dizer meu pastor é Jesus. Não. Tem um pastor. O Senhor deu pastores para a igreja, para pastorear. Ganha confiança. Se você não consegue ganhar a confiança desse pastor da terra, como é que tu vai ganhar a confiança de Jesus? Você não consegue ganhar a confiança do teu pastor na terra, o teu pastor que te pastoreia não confia em você, como é que tu vai ganhar a confiança de Jesus? Ganhe a confiança do teu pastor primeiro. Palavra dura, né? Palavra dura, né? Mas é a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus. Ganhe a confiança do seu pastor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Oh meu Deus, Senhor, nós queremos orar por esta palavra que foi transmitida aos nossos corações. Palavra dura, mas é a palavra do céu, é a palavra de Deus, palavra que cura, que sara,
palavra que transforma, palavra que renova, palavra que encoraja. Muito obrigado pela tua palavra, Pai, que esta palavra venha provocar mudanças em nós, não apenas naqueles que estão me ouvindo, mas também em mim que prego a palavra. Que haja essa mudança, Senhor, aonde estivermos errando, que o teu Espírito fale melhor aos nossos corações, nos mostra onde nós precisamos nos consertar, nos moldar diante da tua presença. Não permita que nenhuma brecha seja encontrada em nossa vida, mas que possamos viver uma vida que te agrade. Ensina-nos, Senhor, a respeitar as lideranças espirituais que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Ensina-nos a respeitar a liderança espiritual que foi constituída sobre nós. Ensina-nos, Senhor, porque isso fará com que nós venhamos ganhar a confiança, não apenas do pastor aqui da terra, mas do pastor do céu. Oh Deus poderoso, que assim seja em nossa vida, que possamos viver uma vida que te agrade, e ainda que sejamos corrigidos algumas vezes, não temeremos, porque o Senhor só corrige aquele que ama, e vamos nos submeter à tua correção, a correção da tua palavra. Muito obrigado por esta palavra, Senhor, que veio aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Beijo para vocês no coração.